Sim. Queria propor para vocês o seguinte, da gente fazer duas questões aí, são 9 questões ao todo, tá? São 9 questões ao todo aí. Se a gente fizesse 2 questões e vocês depois tentassem fazer, todo mundo, depois eu queria conversar com vocês também sobre os trabalhos, ver se vocês, todo mundo já tem as duplas formadas. Pode ser assim, a gente resolve umas 2 questões para vocês entenderem, resolvemos juntos e depois vocês me encaminham. Sim, senhora. Então, é bom pegar um papel, um caderno, aí uma folhinha de caderno, e aí depois vocês passam para respostas para o Google Forms, ou então, quem quiser fazer no Word, né, que dá para fazer no Word também, eu vou postar no Google Classroom, tá? Quando tiverem aí preparados, já está todo mundo já com caderno, com lápis, caneta na mão. Ok? Então, vamos lá. Essa primeira questão aqui é bem facinho. Olha só. Vocês estão vendo aí, né? Todo mundo está conseguindo visualizar. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais. Tá ótimo. Tá joia. Então, olha só, a primeira questão. Dada uma parede com transmitância térmica de 2 watts por metro quadrado Kelvin, orientada a oeste, aqui com latitude 30 graus sul, com pintura externa na cor branca, determine o fluxo de calor para a pior situação de verão. A temperatura externa é de 30 graus Celsius e a interna 25 graus Celsius. A parede tem dimensões de 5 por 3, tá? Então, vamos lá. Os dados da questão são dados que já são constantes, né? Resistência superficial externa, ok? Deixa eu ver aqui um negocinho. Resistência superficial externa, radiação solar, 715 nessa orientação, nessa latitude, nesse horário do dia, e aqui o alfa, cor da parede branca, tá? Então, eu vou respondendo aqui no Word junto com vocês. Bora lá. Então, aqui eu quero saber o fluxo de calor. É isso que eu quero aqui, né? Vou marcar aqui. Fluxo de calor, ok? A fórmula do fluxo. Que a gente viu lá no exercício. Vou colocar aqui de uma outra cor para identificar. Aqui, vermelhinho. Com a letra aqui maior também. Fórmula do fluxo. Tá? Fluxo de calor é igual a U vezes, abre parêntese, aqui o alfa, eu inseri aqui o alfa, vezes a resistência superficial, vezes resistência superficial externa, mais o delta T. Fecha o parênteses. Ok? Então, como eu falei, a aplicação direta da fórmula. Tá? Eu quero saber o fluxo de calor, que se refere aqui a essa parede branca, que está orientada a oeste, numa cidade que tem a latitude sul. Desculpa, 30 graus sul.
Aí eu vou aplicar aqui a fórmula, né, do fluxo. Então, Q é igual... A transmitância térmica já foi fornecida aqui, olha, 2 watts por metro quadrado Kelvin. Então, aqui a gente coloca 2, ok? Tudo certo aí? Estão acompanhando? Vocês podem também já ir fazendo aí, pessoal, já ir fazendo aí, substituindo esses números. O alfa é 0,20 vezes RS 715 vezes, olha aqui como é que ele muda, né, o RSE. Resistência superficial externa, 0,04. Mais o ΔT. ΔT é diferença de temperatura, ou seja, a temperatura externa menos a temperatura interna. Então, lá no comando da questão está dizendo, olha lá, a temperatura externa é 30 e a interna 25. Então, quanto vai ser o ΔT? 5. 5. Perfeitamente. Bora lá, agora calculem aí. Vocês têm a calculadora aí. Quanto dá esse valor? Considerem aí 2 casas decimais, pode ser. (21,44). Todo mundo deu o mesmo valor, gente? Já? Pessoal? Estão fazendo? Eu estou fazendo. Tá jóia, tá jóia. Aguenta aí, Matheus, bora ver outras respostas. 21,44. Então, vou colocar aqui 21,44 a unidade. Tem o mesmo resultado. Beleza, a unidade watts por metro quadrado, tá? Aí é watts por metro quadrado, mas eu quero saber o fluxo total que atravessou essa parede. Tem a dimensão da parede aí. A parede tem dimensão de 5 por 3. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu quero saber, vou colocar aqui o fluxo total. Vou chamar aqui de total. É igual ao fluxo que eu acabei de encontrar, vezes a área do fechamento. Então, Q total é igual a 21,44 vezes, qual é a área dessa parede? 15. 15. E aí, vamos lá. Calculem aí qual o valor. R$ 321,60. E tá outra resposta igual? A minha deu a mesma coisa. 321,60. E a unidade, qual vai ser? Lembre que a unidade do fluxo é watts por metro quadrado, mas agora você multiplicou pela área. Então, vai ser o quê, então? Então, vai ser o quê, então? Watts, pessoal, somente watts, tá? 21,60 watts. Certo? Certo. Pronto, essa é a primeira questão. Fácil ou difícil?
Eu considerei umas O questões negócio é a gente saber casar as fórmulas no lugar certo. das fórmulas, né? A próxima é bem parecida, considerando os dados da parede anterior, determinar o fluxo de calor para a pior situação no verão, modificando apenas a cor da parede para preto. Então, a mesma situação, modificando a cor. Então, essa eu vou pular para vocês fazerem, né, depois, que é o mesmo raciocínio, tudo igual, só mudando a cor da parede. E aí o alfa que vai mudar. O alfa da parede branca era 0,20 e o alfa da parede na cor preta é 0,97. Opa, tá bem aqui, ó, 0,97, ok? Então, aí dá para vocês fazerem. Bora fazer a terceira, que ela vai dar... Tem mais continhas aí na terceira questão, tá? Terceira e quarta. Tudo certo aí? Vocês conseguem fazer a segunda, né? Que é o mesmo raciocínio da primeira questão, ok? Bora aqui. Deixa eu ver qual foi o número que eu vi. Então, aqui nessa questão, o que é que eu quero? Deixa eu jogar isso lá para baixo. Tem-se uma parede. Estão me acompanhando aí, pessoal? Tá? Tem-se uma parede de cor amarela com transmitância térmica de 3 watts por metro quadrado Kelvin. Determinar a transmitância, que deve ter uma parede equivalente quando pintada na cor de cerâmica, para que a densidade do fluxo seja a mesma. Aí é considerar a parede com orientação leste, latitude 30 graus sul, né? E seria aqui considerar a pior situação no verão. E os dados da questão que são fornecidos: resistência superficial externa, radiação solar, o alfa da parede na cor amarela, e aqui o alfa da parede na cor cerâmica, e a temperatura externa e a temperatura interna, certo? Então, vamos lá. A primeira coisa aqui, eu vou considerar, fazer o cálculo aqui para a parede amarela. Então, o que eu quero saber aqui? Eu quero saber qual é determinar a transmitância térmica que deve ter a parede na cor cerâmica. Tá? É isso aqui que eu quero saber. Considerando que o fluxo vai ser o mesmo. Então, eu vou encontrar qual é o fluxo da parede amarela, que eu tenho todos os dados para calcular o fluxo da parede na cor amarela, e depois eu vou calcular o fluxo de calor com a parede pintada na cor de cerâmica. Então, aqui a fórmula do fluxo de novo. Aqui eu vou copiar essa fórmulazinha para cá. Esta. Tá? Vão fazendo, acompanhando aí também. Então, Q é igual. Aqui, o U é 3, né? A transmitância térmica, tem-se uma parede de cor amarela com transmitância térmica 3, então eu vou substituir aqui o U por 3. O alfa, 0,30. Resistência superficial, 715. Resistência superficial externa, 0,04 e vírgula. Mais o ΔT vai ser quanto aí? 10. 10. Vamos lá, e agora a continha de vocês aí, quanto dá?
meu deu 55,74. Sete cinco vírgula 75,74. 75,74. Eu também dei o mesmo resultado. Tá, watts por metro quadrado. Tá? Então, isso é o fluxo de calor da parede amarela. Agora, eu quero encontrar, né, o fluxo de calor... Gente, não foi 55, não? 55. Não, vida. Tá de cabeça baixa aqui. É 55 ou 75? É 55. Eita, gente, e eu acreditando aqui em vocês. 55? Tá. Vocês, os meninos falando, e não olhei para a tela de novo. Vamos lá. Então, agora eu vou calcular aqui o fluxo de calor na parede. Parede na cor cerâmica. Antes disso, eu vou só anotar aqui que o fluxo de calor, que é o que diz ali o exercício, que o fluxo de calor da parede amarela, ele deve ser o mesmo, né? Aqui no comando da questão fala que qual deve ser a transmitância para que a densidade do fluxo de calor seja a mesma. Então, eu quero que o fluxo de calor seja o mesmo da parede na cor cerâmica. Vou botar aqui cerâmica. Ok? Entendemos aí o que eu escrevi? Então, é o que pede lá o comando da questão. O fluxo de calor da cor amarela deve ser igual ao fluxo de calor da cor cerâmica. Mas eu quero encontrar qual é o valor da transmitância térmica que deve ter a parede da cor cerâmica. Ou seja, eu quero encontrar o valor desse U aqui. Tá? Então, vamos substituindo aqui. Então, o Q, eu sei que é o mesmo. Não. Então, aqui vai ser 55,74 é igual. A letrinha U eu ainda vou achar, vezes alfa da parede da cor cerâmica, olha, é 0,80 vezes 715, mantém o mesmo valor, vezes 0,04 mais 10. Eu quero encontrar a letrinha U, né? Bora lá, continuando aqui. Quanto dá... Opa. Quanto dá essa continha aqui dentro do parêntese? O meu deu 32,88. Isso. Deu certo aí todo mundo? 32,88, 88. certo? E agora eu tenho que isolar, né, o U, ok? Que eu quero achar esse U. Então, como é que eu vou fazer? Agora é só matemática. Esse 32 vai passar dividindo, ok? O 32,88 passa dividindo por 55. Então, eu vou colocar aqui 55,74 dividido, vou colocar assim, dividido por 32,88. É isso aí, tá certo?
Quanto dá essa conta agora? 1,6952 e etc. Bora considerar aí duas casas, então. 69. 1,69. A unidade agora é watts, metro quadrado, Kelvin. Tá dando certo aí? Todo mundo está entendendo? Está indo rápido demais? O que vocês acham? Está tudo tranquilo? Dá para entender. Então, ok, aqui achamos o valor da transmitância térmica. Agora para a quarta questão, que é, na verdade, uma continuação dessa. Então, considerando a questão anterior, determine a espessura, agora eu quero saber a espessura de cada parede. Quanto vai ter que ter cada parede, supondo que ambas serão de concreto maciço. Agora eu quero saber a espessura da parede, considerando que elas vão ser de concreto maciço. E aí está me dando aqui o valor da condutividade térmica do concreto, tá? Como um dado da questão, tem a resistência superficial externa e a resistência superficial interna. Então, como é que a gente vai fazer essa questãozinha agora? Então, só para relembrar, a fórmula, deixa eu marcar aqui com a fórmula da resistência, resistência térmica, é R, T minúsculo, tá? É a resistência de cada camada. Deixa eu colocar aqui. Isso pode confundir esses. Vou colocar aqui 2 pontos. RT minúsculo, L, que é a largura ou a espessura do fechamento, que é o que a gente vai ter que encontrar aí, dividido pelo lambda, que é o valor da condutividade térmica, tá? Ok? Aí aqui a unidade é metro quadrado, Kelvin por watts. Ok? Deixa eu colocar aqui que fica melhor. Essa é a fórmula da resistência térmica. Guardem ela aí que a gente vai usar daqui a pouco. Antes da gente usar diretamente essa fórmula, a gente tem que encontrar outros valores, porque a gente ainda não sabe qual é a resistência total aqui, a resistência de cada camada, a gente não sabe, a gente precisa encontrar essa resistência, esse T minúsculo, para colocar aqui na fórmula. A gente tem o valor somente aqui da condutividade. A gente quer achar o L. O L é a largura ou a espessura da parede, ok? Para isso, a gente tem que calcular a parede, as duas paredes aí, né? No caso, a parede amarela. Estão acompanhando, gente? Está tudo ok aí? Estamos. Deixa eu tirar aqui do negrito. A fórmula da transmitância, para eu saber, primeiro aqui eu vou ter que saber quanto é a resistência total, que é aquele R, T maiúsculo. Só que eu vou colocar aqui ele um pouquinho, uma fonte um pouquinho menor, tá? Lembram que eu falei da resistência e da transmitância, que elas são, uma é o inverso da outra. Quanto maior a resistência, menor a transmitância, tá? Então, para a parede amarela, o U, que é a transmitância, foi fornecido aqui em cima, olha. Foi fornecido aqui, que é 3. Ó, cor, transmitância da parede amarela 3. Então, vamos substituir aqui
por 3. 1. E aqui eu vou repetir que eu quero achar quanto é essa resistência total. Ok? Vou jogar aqui para baixo. Então, agora eu tenho que fazer o quê? Isolar a variável que eu quero encontrar, ok? Entenderam aí? Sim. Então, vai ficar R não, aqui já vai ser D. Vão fazendo aí. É isso? Tá certo? E quanto dá esse resultado? Todo mundo deu a mesma coisa? Sim. Sim. Então, tá jóia. Então, achamos o valor da resistência total do fechamento. O que eu quero achar ainda é esse RT minúsculo aqui, tá? Para isso, bora continuar aqui. Uma outra formulazinha que a gente viu foi a resistência total do fechamento, justamente esse RT aqui. Ele é igual à resistência superficial externa. Interessante que ele muda o Word. Mas a resistência de cada camada, lembram? A resistência da camada 1, da camada 2, da camada 3, só que aí só tem uma camada que é a parede em concreto, que foi justamente o RT minúsculo aqui, que é o que a gente vai achar. Mais resistência superficial interna. Então, essa é a fórmula da resistência, tá? Então, aqui o RT, eu sei que é 0,33. A resistência superficial externa foi fornecido aqui, é 0,04. Mais o RT eu quero encontrar, né? Resistência superficial interna, 0,13. 0,13. E agora, como é que a gente faz aí? 0,33 RT, vou colocar aqui, RT mais quanto? Quanto é que dá a soma desses, do 0,4 com 0,13? 0,17. Certo. E aqui vamos isolar o RT. E vai ficar 0,33, o 17 passa para o outro lado diminuindo, né? Quanto dá aí essa continha? No caso, professora, o 0,17 vai para o 0,33 vai para frente no lugar do RT e o 0,17 vai para trás do 0,33.
Vai fazer essa inversão. É como se você vai passar o 0,17 para o outro lado, né? Ele está com sinal positivo. Quando você passa para o outro lado, ele vai com sinal negativo, certo? Ok, então sim. Eu poderia, é porque eu coloco a variável que a gente quer encontrar, sempre fica posicionada aqui do lado esquerdo e os números aqui do lado direito, que eu estou calculando. Então, imagina aqui que eu peguei esse 0,17 e coloquei aqui do lado do 0,33, só que com sinal negativo. Ah, sim, entendi. Tá? Deu 0,16. Isso. Tá, joia. 0,16 a unidade metro quadrado, Kelvin por watt. Que tal até agora aí? Estão entendendo, gente? Até agora está tranquilo. Tudo bem? Só que ainda não acabou essa questão. Eu quero encontrar a largura, a espessura desse fechamento. Então, agora sim, eu encontrei o RT, eu vou poder usar essa fórmula aqui. Meu Deus, professor, essa conta está maior do que uns sistemas estruturais. E isso é só da amarela ainda, né? Exatamente. Eu vou deixar a parede preta para vocês fazerem agorinha e fazem aqui comigo. Bora lá. Daqui que tem que ter amarela, professora. Aqui tá fácil agora, né? Olha só, o RT já achamos, 0,16. A largura é o que eu quero, e dividido pela condutividade que está aqui, que é 175, a condutividade do concreto maciço. 1,75. E aí a mesma coisa, olha, a gente tem que deixar o L, né, que é a largura que eu quero encontrar, isolado. E no caso 1,75 passa o quê? Para o outro lado de que forma? Dividindo, multiplicando, somando. Multiplicando. Então, vai ficar 0,16 vezes 1,75. Então, agora sim, quanto vai ser a espessura da parede em cor amarela, considerando que o material é concreto? E aí, pessoal, de vocês? Também. Qual é a unidade aqui? Tchan, tchan, tchan. Eu também deu o mesmo resultado. Metros. Metros, perfeito, metros. Só que aí, 0,28 metros equivale a quantos centímetros? Quantos centímetros vai ser essa parede? — 28 centímetros. Exatamente. Pronto, fechamos aí em concreto, né? Na cor amarela, para ela ter essa condição aqui de resistência térmica e transmitância térmica. Agora, bora ver qual vai ser a espessura da parede preta. Bora lá. Façam aí o mesmo raciocínio que eu quero ver como é que vai, o que é que vai acontecer. Mesma ideia, olha, a partir daqui, tudo igual. Lembrem o seguinte, esse U, que é a transmitância, vocês acharam a transmitância da parede preta aqui, ó, tá? Foi o valor que a gente achou na questão anterior. Certo? Essa é a transmitância que foi solicitada aqui na questão anterior. Qual vai ser a transmitância térmica que deve ter pintada na cor cerâmica? Então, na verdade, é cor cerâmica, não é preta, é cerâmica. Bora lá, façam aí, para a gente já conferir.
Tudo certo, gente? Tentando. Tá bom, estou aguardando. Ainda não? Alguém já terminou? E só quem terminar pode falar aí, falar o quanto encontrou, tá? Quem for terminando. Só um pouquinho. Tá, joia. Terminou, Gabriel? Deu 0,70. Não sei se está certo. Cadê o Pedro? Mariana. Deu 0,70. Ah, O quem teu mais? RT, Gabriel. Fala, Gabriel. Pois é. Mas o primeirinho lá. 0,59 também. Aí no segundo meu deu 0,40. Mas eu vou deitar também, porque ai, que foi essa? Ninguém mais terminou? O Matheus ainda não terminou? O Matheus teve que sair. Ele Foi? avisou. Uhum. Eu não vi. Agorinha, ele. Não, ele me avisou aqui, ele mandou mensagem pedindo. Tá. Aí ele até disse que a dupla dele é a Joane. Tá, joia. Além da Poli e do Gabriel, quem mais está fazendo, gente? Compartilhem aí o que vocês
Os valores, Mariana. Eu acho que o teu tá certo, Gabriel, porque tinha aqui que eu tinha colocado 19, não sei por que, e 17. Não sei porque eu coloquei, foi 19. Aí deu 0 mesmo, ponto 42. Ah, percebeu logo. Então, bora. Vou colocar aqui só para a gente copiar e colar aqui. Agora é a parede cerâmica, o tom cerâmica. Tá, quanto é o U dessa parede? Vão me falando aí. 169. Vou só substituindo aqui agora, vou substituir aqui 169. E o valor? O que vocês acharam? 0,59. 0,59. Ok, então aqui eu vou substituir. Aqui está tudo igual, vai mudar aqui. 5,9 menos 17, quanto deu? 0,42, ok? Aqui. Aí aqui vamos mudar 0,42. Condutividade do concreto, 1,75. 4,2. Colocou 4,1. Opa, desculpa. Tá. Aí aqui vai ficar 0,42. De novo. Vezes 0,75. Aí quanto foi o resultado aqui? 0,735. Ainda não vai no 4, hein, Gabriel? 735. Foi. Então, a gente pode dizer que essa parede tem aí em torno de 73 centímetros, arredonda logo para 74. Fica mais resistente. Opa, 74, aproximadamente. Quem colocar 73, ok, 74. Então, olha só. São duas paredes, o Matheus, pena que ele teve que sair, porque ele fez essa pergunta no início da aula. Paredes com o mesmo material, mas só com pinturas diferentes, se ia ter diferente comportamento aí na transmissão de calor. E sim, né? Então, nesse caso aí, são paredes com cores diferentes. Uma cor amarela, e a gente vê aqui no valor da absortividade, olha aqui, quanto que a cor amarela absorve de radiação? 0,30, 30% da radiação. Enquanto a parede em cor de cerâmica vai absorver, em média aqui, 0,80. Ela é uma cor mais escura, vai absorver mais. Então, para que essas duas paredes, considerando agora que elas tenham... a ideia aqui nessa primeira situação é que elas tivessem... o fluxo de calor fosse o mesmo nas duas. Para isso, teve que mudar, né, o valor da transmitância térmica. Transmitância térmica... no caso da parede em cerâmica, teve que baixar muito para que ela conseguisse atingir aqui o mesmo fluxo. Mas para que ela baixe para esse valor aqui, vai ter que trabalhar com a espessura. E olha aqui o que aconteceu com a espessura. A espessura da parede, agora em concreto, né? A gente está trabalhando, nesse exemplo foi concreto, a gente poderia ter simulado também um tijolo maciço.
Mas aqui em concreto, a parede na cor amarela atinge aqui uns 28 centímetros aproximadamente. Mas o mesmo material, na cor de cerâmica, a parede, para ter, né, o mesmo desempenho, ela tem que, olha só, a parede em concreto, na cor cerâmica, tem que ir para 74 centímetros de espessura. Imagine uma parede dessa em concreto, quase um cofre forte, né? Uma parede de banco, assim, um cofre do banco. Entendemos aí, gente? Sim, realmente. Ela teve que, porque a cor do material, a cor do revestimento, né, era Mais do que o dobro, né? Exatamente. Ok? Aí eu quero que vocês tentem fazer as outras questões. Essa foi a que eu achei, por isso que eu quis fazer logo essa aqui. Tinha duas situações, mas as outras são mais simples. E tem essa, a partir da sétima, não, a partir daqui da sexta, são questões que envolvem o fluxo de calor em elemento transparente. Aqui, vidro comum, aí depois substituir o vidro por vidro cinza na cor fumê. Aí aqui está mudando o valor do fator solar. Do vidro comum, fator solar 0,87, no vidro cinza fumê 0,72. Aqui foi considerada uma persiana, fator solar 0,54, e veneziana, fator solar 0,09. Aí essa fórmula é a fórmula dos elementos transparentes, fórmula do fluxo de calor para elementos transparentes. Eu vou só anotar aqui para vocês não esquecerem, mas está lá no material que a gente... que eu vou compartilhar pelo Google Forms, pelo Google Classroom, aliás. Vou só aqui, aí eu vou mudar. Então, é U, aí vezes a resistência, aliás, o ΔT, deixa eu colocar aqui, copiar aqui o ΔT. Fecha aqui o parêntese, mais. Aí aqui sim, o fator solar vezes radiação solar. E a unidade vai ser watts por metro quadrado. Ok? Então, essa é a fórmula que vocês vão adotar nessas questões aqui, de 6 até 9. Tranquilo? Tranquilo. Ou não. Oi? Eu falei tranquilo ou não, mas tá tranquilo sim, professor. Nossa, tá super mega power. Professora, é só essa forma que vai ser para esses todos aí? Para essas de 6, 7, 8 e 9, é essa forma, somente essa. Essa é mais direta ainda, né? Super direta. Tá? Aí vocês vão considerar o ΔT, esse valor esses dados com relação à temperatura, ou mesmo aqui, né? Considerando os mesmos dados da questão anterior, os mesmos dados da questão anterior, tá? A única coisa que muda é o fator solar, em todas elas. Mas a radiação solar vai ser a mesma e a temperatura externa e interna vai ser a mesma. Ou seja, o ΔT vai ser o mesmo em todas. Tá? A mais complexa era essa 4, né? Exatamente, exatamente. Professora, só pode explicar ó, essa o pedaço da 4 que eu fiquei um pouco perdido, eu consegui responder. Qual foi a sua dúvida aqui? Aí onde os meninos começaram a fazer, aí a internet caiu aqui, aí eu fiquei um pouco perdido. Você está vendo aqui a tela? Pedro? Pedro? Oi, tô vendo. Está vendo? Então, você acompanhou a resolução que eu fiz, a primeira, com a parede na cor amarela.
E agora o cálculo com a Pega do parede celular, meu Deus do céu. não tá dando certo? Então, aqui a parede na cor cerâmica. Então, é o mesmo procedimento. Primeira coisa, encontrar o valor do RT, ou seja, a resistência total do fechamento, considerando o valor da transmitância térmica que a gente achou na questão anterior, e vai desenvolvendo aqui, né, a continha e encontra o valor da resistência total, resistência térmica total, 0,59. Tá? A unidade aqui, eu esqueci de colocar essa mesma aqui. Metro quadrado, Kelvin por base. Depois disso, a gente precisa encontrar essa variável aqui, o RT minúsculo, ou seja, a resistência total da parede, que é a parede em concreto. Então, de posse desses dados, eu tenho a resistência total, eu tenho o valor da resistência superficial externa e tenho o valor da resistência superficial interna. Substituo aqui todos os valores e isolo aqui o valor da resistência da parede em concreto, né, que eu quero, e encontro o valor de 0,42. Tá? Tem que, à medida que você for fazendo, quando a gente vai praticando, vai entender melhor, fazendo, né? Com esse valor da resistência da parede em concreto, da resistência da camada, né? No caso é só uma parede, uma camada, eu tenho que achar agora o valor da espessura, quanto tem que ser a espessura dessa parede em concreto. E a fórmula é essa, a resistência da camada é igual a largura ou espessura da camada dividido pela condutividade térmica do material, no caso aqui é o concreto. Então, a mesma coisa, vou substituindo os valores aqui, cada valor, a condutividade térmica já foi fornecida como um dado da questão, isolo o L, que é a espessura, e depois de desenvolver as contas, encontro o valor de 0,73,5 aproximadamente, que eu arredondei aqui para 74 centímetros. Então, teria que ter essa parede ao final, 74 centímetros. Conseguiu ouvir? Agora sim, professora, agora entendi. Tá joia. Tudo certo, pessoal? Tudo tranquilo aí? Sim, professor. Bom, tem poucos alunos aqui na turma, né? Aqui na sala. O que vocês... Queria falar um pouquinho sobre o trabalho, como é que tá, vocês pesquisaram alguma coisa? Tem dúvidas de como fazer? Ainda nem pegaram. Não. Porque ficou para definir a zona, né? Pois é, eu queria... E nosso grupo, nossa sala só deu, acho que foi 5 grupos, se eu não me engano. Eu até baixei um programinha aqui, deixa eu ver se ele está aqui, que era justamente para fazer sorteio. Deixa eu compartilhar aqui, peraí. Aí vocês vão me ajudando. Vocês sabem quem está fazendo com quem? Dá para ver lá no Class. Esse arquivo do Word a senhora vai compartilhar para a gente, né? Vou. Tá. Ao final da aula eu compartilho. Vou colocar aqui o nome, por exemplo, o Matheus está fazendo com a Joane, né? Matheus e Joane. Olha, eu nunca usei esse aplicativo aqui, bora ver se ele dá certo. Joane. Quem mais? O Gabriel. Gabriel está aí? Gabriel, quem mais contigo, Gabriel? Tá. Pedro e o outro Matheus. Tá. Poliane Poliane e Maria Clara. Poliane, tem 2 L's, Poliane. Isso. Poliane e Maria Clara. Deixa eu ver bem aqui no Class. Aí a outra é a Raíssa e Laura. Raíssa e Laura. E Alice e Mariana. Alice e Mariana? Yes.
Beleza. Professora, é a única pessoa na face da Terra que, além dos meus pais, que escreve meu nome certo. Oh, meu Deus. Quem mais, gente? Só? Eu perguntei lá no grupo, perguntei que cansei. Mas acho que sim, a Lorena pediu, né, ontem. A Lorena, pois é, que pena, né? Ela não vai conseguir Vai não. acompanhar. Então, eu acredito que é só. E Eduarda que tinha falado que não se matriculou, se eu não me engano, na disciplina. A Letícia não respondeu nada. A Letícia me falou que quer sair também, porque ela está com algum problema no trabalho dela, não conseguiu liberação no horário da aula e não vai conseguir acompanhar. Aí eu acredito que é só. Só. Os dois mantêm. Bom, então são 5 grupos, 5 duplas. Nós temos 8 zonas bioclimáticas, né? Então, vamos ficar com 3 zonas sem equipe, sem dupla, mas tudo bem. Então, eu vou sortear pela ordem das zonas bioclimáticas, tá? A zona bioclimática 1, 2... A zona 8 é o nosso tipo de clima, então ela ficaria fora. Zona 8, zona 7 e zona 6. Poxa, professora. É que vocês... Começa pela 8 para ter mais chance para todo mundo e depois vai para as outras. é? Vou de trás para frente, é? Não, mas então tem que ver, porque se tiver alguma que é próxima, ou então que seja muito. Norte e litoral. Deixa eu escrever aqui. Porque assim, pegava, né, 8, aí se tivesse, não sei se é 5 é muito igual a 6, aí tirava, colocava só uma das duas. Ou... A região. Vou colocar todas aqui. A zona 8 envolve toda a região norte e litoral. Litoral. Opa.